E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de top 10 das melhores cartas da próxima coleção. Então, pra você que gosta de jogar competitivo, às vezes pra você também que tá até jogando Pokémon CG Pocket, fica sempre assim, pô, ouvi dizer que é diferente o Pokémon CG normal, tradicional, do Pokémon CG Pocket, mas como é que são as cartas? Então, pra você que já conhece um pouquinho, esse vídeo eu acho que vai abrir muitos caminhos, vai ensinar algumas coisinhas, e pra você que tá totalmente perdido, chega uma coleção e você fala, nossa, eu nem tive tempo ainda de ver essa coleção, nem sei o que vai jogar, nem sei como é que vai funcionar, esse vídeo vai ser muito bom pra você. Primeiramente, essa é uma coleção baseada na quinta geração de Pokémon, né, na Black and White, e igual aconteceu lá no Japão, tem uma coleção que é só o lado Black e tem uma coleção que é só o lado White. Então a gente teria que fazer um top 10 conjunto, mas eu preferi separar, porque pela primeira vez a versão internacional dessa coleção também vai ser assim. A gente vai ter de um lado que vai chamar só o White Flare, que aqui em português ficou Fogo Branco, e do outro lado a gente vai ter só o Black Bolt. A gente vai fazer o quê? Em vez de fazer um top 10, a gente vai fazer um top 5 de um lado e o top 5 do outro. É uma coleção que tem muitos reprints, tecnicamente, porque não eram cartas que estavam no formato, mas são cartas que já existiram em outras épocas do Pokémon CG e estão voltando agora. Principalmente pra quem jogou Black and White, foi maravilhoso isso, porque acho que é a geração que eu mais gosto de história do jogo, então pra mim essa época do Pokémon CG aqui durante, né, vigente dessa coleção vai ser maravilhosa. Ah, eu não gosto de Black and White. Tudo bem, mas pra mim vai ser incrível, também tô vendo que vai ser incrível pra várias outras pessoas, o que tá sendo ótimo. Primeiro menção honorável, vou começar do lado Raio Preto. Do lado Raio Preto a gente tem o N-Splot, que eu acho que é uma carta interessante, que não vai entrar na minha lista, mas é uma carta que com certeza tem potencial, que move energias. Eu acho que ainda não achou seus parceiros perfeitos. E também a Prism Energy, que faz basicamente o que a energia arco-íris faz, né? A Rainbow Energy faz, só que uma pegada meio básica ali. E no momento a gente ainda não tem esse rolê, mas é uma carta muito interessante desse lado do Raio Preto. Em quinto lugar, começando o nosso top 10 aqui das melhores cartas, eu vou colocar Meloetta X. O que acontece com a Meloetta X? Ela tem um ataque que não é tão interessante assim, né? Bate um tanto, depois aumenta um tanto, mas a sua habilidade fala que pode atacar no primeiro turno. Então, pela regra básica, você não pode atacar no primeiro turno, mas com a habilidade da Meloetta você quebra essa regra básica. E aí, tio Sam, mas eu posso atacar no primeiro turno, mas o ataque dela não é boa. Aí o pulo do gato dessa carta é que, por exemplo, você pode usar um TM, né? Você pode usar aqueles TM que busca coisa, que já faz evolução. Então, logo no seu primeiro turno, você já passa evoluindo, por exemplo, alguns Pokémon que você fez ali. Então, esse daí que é o grande trunfo da Meloetta dentro de algumas situações. Vai jogar no deck de Gardevoir, você já pode passar fazendo umas Kirlias, entendeu? O rolê é ela poder atacar no primeiro turno. Se o ataque dela é ruim, vamos pôr um ataque bom nela, é isso que deixaria essa carta boa. Antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você ainda não conhece a nova ferramenta de hypar o vídeo que tem, hype esse vídeo. Ele vai ser mandado para mais pessoas, os conteúdos competitivos aqui. Muita gente quer que a gente produza mais, mas normalmente eles têm sido assim, o YouTube não manda tanto. Ajuda a gente aí para que esse vídeo chegue em mais pessoas. A gente já falou muito nos Drops TCG, já fizemos praticamente análise completa dessa coleção, mas eu acho que ainda assim vale um pouquinho da ajuda de vocês aí, não custa nada, só um cliquezinho e vai nos ajudar bastante. Patrocinador desse vídeo é a galera da Pokémon.com.br, onde já estão cadastrados esses produtos, o maior marketplace do Brasil de Pokémon CG. Lá tem várias lojas já vendendo esse produto e ainda você tem um comparador de preço. Durante o mês de julho, a Liga Pokémon tá sorteando 100, não é 10, não é 5, não é 20, não é 50, 100 fichários da Central, aquele fichário mais premium, 3x3 de argola. A tio Sam, ouvi dizer que fichário de argola estraga as cartas. Não estraga, o que acontece normalmente é que o pessoal deixa fichários deitados. Eu deixo quando eu tô na correria, mas você tem que armazenar fichário igual você armazena livro, entendeu? Em pezinho ali, como se fosse uma biblioteca. Aí não vai estragar nada. E fora que os fichários são lindos, cabem muitas coleções, muitas páginas, e você pode levar eles de graça aí nesse sorteio. Cada R$100 em compras, você ganha um cupom, e se usar o nosso código Tio Sam na sua compra, você vai dobrar as suas chances de vencer esse sorteio. Muito obrigado por patrocinar esse vídeo, Liga Pokémon. Vamos continuar com a nossa lista agora. Em quarto lugar, a gente tem Genesect X, que dentro do arquétipo metálico vai ser muito útil com a sua habilidade. Busca tudo, né? Não tem um ataque tão ruim, mas assim, vai ser mais pelo rolê da habilidade, de estar buscando as evoluções, fazer as coisinhas mais rápidas. É aquele Pokémon habilidade, cartas item, treinador que te ajuda em muitas coisas. Tem um certo potencial aí o Genesect competitivo, mas ainda nada que vai, sei lá, né, desbancar muito o formato atual, as coisas que a gente tá acostumado. A partir de agora, nesse pódio, né, foi só um top 5 de cada coleção, então já estamos no pódio. Aí eu acho que as coisas são bastante relevantes e a gente vai tá vendo essas cartas rodando no meta bem rápido. Em terceiro lugar, medalha de bronze pra ZQ
Zekrom X, que é o Pokémon da capa, né, dessa coleção principal aí, que com certeza vai estar jogando no deck de Miraidon, vai estar rodando todo esse negócio, né, de aceleração elétrica, você vai correr atrás de fazer isso. E o que acontece? O ataque dele já começa com muito dano, né, mas ele tem aquele 50 de dano a mais pra cada prêmio que o oponente pegou. O que é idêntico ao Charizard X, né, que o pessoal já tá acostumado, e é um baita deck do meta. Então agora a gente tem outros Pokémon fazendo o efeito do Charizard X no meta. Então já é um efeito conhecido e a gente sabe que isso daí vai jogar de uma forma bacana. Ele não tem tanta vida quanto o Charizard X, às vezes não promete, né, ficar em campo, dificilmente vai ser nocauteado por apenas um golpe. O Zekrom já tem essa possibilidade sim, mas vale lembrar que o Zekrom é básico. O Charizard X é um estágio 2, você precisa de mais recursos para fazer um funcionar. Um é mais rápido, né, os recursos você vai gastar para acelerar ele, para fazer ele bater mais rápido, o outro você vai gastar para pôr em campo. Então, situações diferentes, claro que, né, o arquétipo todo é bem diferente. Em segundo lugar, medalha de prata, uma carta que foi campeã aí do formato, né, Black and White, sempre jogou muito, pode ser uma das acelerações, né, você pode usar o revolvinho ali, elétrico Generator, mas também temos Electric como opção de fazer aceleração de energias básicas. Infelizmente, não podemos usar o Electric da época da Black and White, apesar de ser muito parecidas, né, as cartas, mesma quantidade, né, e tal. Mas como o texto dessa habilidade nova fala pegar energias básicas elétricas e as anteriores da época da Black and White, afinal de contas, né, mais de uma década para trás, o texto falava apenas o símbolo da energia elétrica, isso pode causar alguns erros de interpretação. Já foi falado oficialmente que você não pode usar o Electric antigo, você vai poder usar somente o novo. Mas eles são a mesma coisa. E é a mesma coisa de uma coisa que deu muito certo no passado. Cuidado com as cartinhas elétricas, elas vão voltar com tudo. Electric é uma baita engine que faz isso daí funcionar. E do lado do raio preto, a medalha de ouro vai ficar com um Air Balloon. Tio Sam, é um balão? É um balão. Esse balão aí é absurdo porque ele deixa, né, vai pegar Rescue Board, todas essas coisas que a gente já tinha de mecânica de recuo, o Air Balloon vai entrar no lugar. Ele deixa os Pokémon com 2 a menos de custo de recuo e sempre que essa carta esteve no formato, ela foi extremamente relevante, extremamente forte e não tem nada que faça a gente pensar que vai ser diferente dessa vez. Fiquem de olho no Air Balloon porque com certeza vai jogar demais e essa é a carta principal pra você ficar de olho aí no raio preto. As cartas mais competitivas aqui que a gente mostrou nessa lista tendem a não ser muito caras. Se você não quiser o Zekrom de ilustração rara especial, Zekrom monocromático, todas as cartas boas de raio preto não vão custar muito caro. Você vai poder jogar com o seu deck tranquilamente. Agora, se você quiser jogar com as cartas mais bonitas, aí vai custar um pouquinho mais caro. Vamos agora para Fogo Branco, né? O White Flare. O White Flare a gente tem algumas menções honrosas, que seria, eu acho que o Emboar, porque o Emboar já foi campeão mundial. Ele faz a mesma coisa que vários outros Pokémon já fizeram, como o Blastoise lá no comecinho do jogo, que é deixar você energizar infinito de um tipo de energia. No caso do Emboar, é fogo. Então você pode baixar quantas energias de fogo você tiver na sua mão. Esse deck já foi campeão mundial, tá? Reshiram com Emboar, chamava Reshiboar, né? E a junção dos dois nomes. Mas ainda não é tão suficiente assim, o Emboar vai entrar cumprindo essa situação. Já a energia Ignition, essa tripla, eu acho que a gente ainda não tem o parceiro ideal pra ela, mas é uma carta que a gente não pode ignorar no formato, porque por 3 energias incolores, uma energia que vale por 3, isso ainda pode ser muito interessante. Mas hoje, com as cartas que a gente tem conhecimento, ninguém ainda teve uma ideia muito genial por trás disso daí não, mas com certeza é uma carta com muito potencial. Sem mais enrolações, vamos começar o top 5, né? Top 5 tá aí o Tool Scrapper em quinto lugar, que é uma carta que tira as ferramentas. Então às vezes você tem uma ferramenta que já usou, não vai ter mais utilidade, você quer trocar a ferramenta, você pode escolher 2 Pokémon em jogo, pode ser seu e do oponente. E se for do oponente, você tira 2 ferramentas ali do outro lado. Opa, baixou o balão, tira o balão. Então assim, são muitas situações interessantes. E tudo que eu disse do Air Balloon, né, do balão, coloca também no Tool Scrapper. Sempre foi uma carta muito relevante no formato. Não tem porquê, nesse momento, não ser também. Em quarto lugar, perdendo um pouquinho, né, de colocação, o Reshiram, fazendo basicamente a mesma coisa que o Zekrom, só que do tipo fogo, também com esse potencial de aumentar danos. Eu acho até que o Reshiram vai ter um espacinho ali dentro do Charizard, obviamente, né, ele nasce, a gente já teve a estratégia anterior do Reshiboar, eu acho que agora a gente também vai ter essa estratégia Reshiram com Emboar, é uma carta com muito potencial. Em terceiro lugar, na medalha de bronze, a gente tem a Hilda. A Hilda vai ser muito forte porque é aquele apoiador que busca mais de uma coisa, vai ajudar no seu setup. Então busca ali, né, as coisinhas, já busca energia, é um baita facilitador. Então ele é como se fosse 2 cartas item, só que é uma carta apoiador. E você ainda tá podendo colocar as cartas item. Então você vai buscar, vai fazer o seu setup mais rápido. Aquele apoiador que normalmente é muito útil nos primeiros turnos. E pra finalizar o jogo, pra você achar determinados recursos exatos. Então busca demais, interessante, hein? Legal aqui, como a Hilda joga bem no competitivo,
se preparem, porque como ela tem uma ilustração rara especial dentro dessa coleção, tende a ser uma das cartas mais caras, porque vai ver jogo não só em um deck, vai ficar com certeza um pouquinho mais caro. Medalha de prata vai aqui pro nosso Jellicent X, que é uma carta que promete deixar o formato um pouco caótico, tá? Um pouco equilibrado em algumas situações, porque ele é aquela carta que tem a habilidade do item lock. Não somente do item lock, mas agora também vai para a ferramenta, né? Então assim, você tem umas situações legais e vai trazer o caos. Com certeza vai trazer o caos. Então assim, ele não tem um ataque ruim, tá? Então se você tiver 2 energias extras, você causa um dano significativo pra quem tá segurando o lado do oponente, você não tá tão defensivo assim. E dentro de decks como a Gardevoir, você consegue acelerar essas energias, colocar essas 2 energias extras sem muito trabalho. E o oponente ainda está do outro lado de item lock. Então Jellicent X, provavelmente uma das cartas que vai ver mais jogo aí do lado de White Flare. Fica de olho nesse bichinho fantasmas. E é isso. Em primeiro lugar, Brave Bengal, que sempre jogou demais. Mais um apoiador, mais uma carta de centavos, sendo a melhor carta da coleção. O Brave Bengal vai causar mais 30 de dano, né? E essa carta sempre foi forte. Só que ela é útil para Pokémon que não tem Rule Box. Então, ela deixa muito mais viável as cartas que não estão entrando nessa briga megalomaníaca. De Pokémon X pra lá, né? Pokémon Terastal pra cá. Daqui a pouco vão chegar os Megas. Aí aqueles bichinhos pequenininhos, mais humilde. Como é que faz com Power Creep? Pô, se essa carta batesse um pouquinho a mais, 10 a mais, 20 a mais, 30 a mais, 30 a mais resolve o seu problema? Então o Brave Bengal tá aqui pra justamente dar esse gás, dar essa força que as cartinhas de um prêmio normalmente precisariam, e com ele consegue jogar muito bem. Sempre também que existiu essa carta, né, jogava ali no Charizard, né, tinha umas possibilidades, sempre jogou muito bem, então não tem como isso daqui não ser medalha de ouro. Essas são as melhores cartas que estão chegando agora na próxima coleção, Raio Preto e Fogo Branco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado, Liga Pokémon, por patrocinar mais um conteúdo nosso. Obrigado pelo seu tempo, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu demais e tchau!